Boa noite a todos. Mais uma vez, dando início à nossa palestra desta noite, vamos conversar um pouquinho sobre mediunidade. Muitas pessoas nesse momento perguntando, afinal, o que é ser médium? Usualmente, denomina-se médium aquele em que a faculdade mediúnica se mostra de forma ostensiva. Mas é importante saber que todos os seres humanos têm mediunidade em estado latente, como um princípio, uma semente, que poderá ou não desabrochar no curso da existência terrena. Isso está no livro dos médiuns, né? Todos nós somos médiuns. E Herculano Pires completou depois, em um de seus livros, Mediunidade, nome do livro, ele fala que alguns têm a mediunidade estática, generalizada, e outros têm a mediunidade dinâmica, ostensiva, e que pode também ser mediunidade de trabalho. Então é muito importante compreendermos tudo isso, percebermos em qual tipo de mediunidade nos encaixamos, né? Principalmente quando o médium tem a mediunidade ostensiva, porque é a mais difícil de ser controlada, canalizada, e se ele tem também a questão do compromisso do trabalho mediúnico. Allan Kardec, ele explica que todos os indivíduos são mais ou menos médiuns, né? No sentido de que somos influenciáveis pelas sugestões alheias, podendo estas partir de espíritos desencarnados que nos desejam influenciar, né? Então, nesse sentido, todos nós, né, captamos sensações, nós temos o nosso anjo da guarda, que está ao nosso lado, e essas sugestões, elas podem vir de espíritos bons, mas, infelizmente, também de espíritos necessitados, né? Isso tudo acontece através da sintonia mental, de uma forma espontânea e natural, surgindo na nossa mente como uma ideia, um pressentimento, que também chamamos de intuição, né? Eu tive uma intuição, mas isso pode ter sido, sim, uma influência de um espírito tentando nos mostrar qual atitude devemos buscar, né? Esses pensamentos, eles podem estar sendo lançados por um espírito desencarnado, e aí nós aceitamos ou não, dependendo do seu livre arbítrio. Vamos falar um pouquinho mais sobre o termo médium, a palavra médium. É importante saber que esta palavra significa aquilo que está no meio. Então, ser médium é ser intermediário. Isso é muito importante. Muita gente pensa, mas o que é ser médium, né? Allan Kardec, ele propôs essa terminologia, inclusive as palavras espiritismo, espírita, para designar coisas novas, trazidas pelos espíritos superiores à humanidade, né? Então, eu posso ser espiritualista, mas não sou espírita. Ser espírita, estudar o espiritismo, é seguir os princípios codificados por Allan Kardec, né? Então, nem todo espiritualista é espírita. Isso está ali no início do livro dos Espíritos, porque foi necessário essa colocação para designar
todos aqueles ensinamentos que estavam chegando no momento da terceira revelação, né? Assim, ser médium é ser intermediário, aquele que intermedita a comunicação de um espírito com as demais pessoas. Então, todo aquele que tem uma condição, uma sensação, né, mais ostensiva, ele capta a presença, ele ouve, ele vê, ele é médium, né? Ele tem essa condição de traduzir, de sentir a presença, de ser intermediário mais ostensivo do plano espiritual, ou seja, dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados, certo? Então, a eclosão da mediunidade, ela não depende de religião, de idade, de raça ou sexo, né? Muitas criaturas, não conhecendo nada sobre o assunto, que a grande maioria não conhece, né, ficam amedrontadas. Outras temem a responsabilidade, que são inerentes ao exercício mediúnico, e recusam-se a conscientizar-se acerca da sua faculdade. Isso acontece muito, né? Porque as pessoas, elas não têm esse esclarecimento. Então, quando falam para elas que elas são médiums, elas ficam receosas, né? Achando que vão ter que largar tudo da vida, vão ter que se dedicar, já pensam em mil e umas situações, ficam amedrontadas, como ele falou aqui, a responsabilidade, né? Mas porque foi passado a elas uma outra situação. Mas a doutrina espírita, ela nos explica, né, que não renascemos com essa condição por acaso, houve toda uma programação no plano espiritual, e que eu posso educar isso de uma maneira muito natural, equilibrada, que eu posso, através do exercício mediúnico, equilibrar toda essa condição e colocar a benefício de auxiliar, né, no intercâmbio com o plano espiritual. Então, a gente precisa buscar um esclarecimento para que a gente não incorra no erro de não aceitar essa questão mediúnica e deixar de realizar o compromisso que um dia, né, nos foi dado no plano espiritual antes de reencarnarmos. Agora, rapidinho, né, que o nosso tempo é curto, as pessoas também perguntam, como saber se sou médium ostensivo? E existem alguns indícios, né, que caracterizam a presença da mediunidade de forma mais expressiva. E o Espiritismo, ele aclara e orienta todo esse processo, auxiliando o médium, principalmente aqueles que estão começando, né, e possibilitando também o exercício da mediunidade de uma maneira equilibrada e serena, que com o tempo vai lhe trazendo um bem-estar e uma paz interior. Então vamos citar alguns indícios, né? Não são todos e nem sempre acontece da mesma maneira, mas só para vocês terem ideia, né? Se podem questionar. Aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva, dinâmica, são portadores de alterações emocionais súbitas. O Divaldo tem no livro dele, Mediunidade, Encontro com o Divaldo, ele fala, é muito engraçado, né? Que ele fala que o médium, ele no velório ele chora mais que a viúva e no casamento ele chora mais que a noiva, né? Ou seja, é tudo muito intenso. Então, de repente vem aquela vontade de chorar que a gente não sabe de onde que vem. Essas alterações emocionais muito intensas, elas demonstram uma sensibilidade maior, né? Tem pessoas que
por exemplo, vê um filme e chora, né? A gente chora quando vê um filme, dependendo de um drama, e outros que nem nos soltam uma lágrima, né? É um exemplo assim, o médio ostensivo ele é muito sensível, porque ele é uma antena, né? Uma antena captadora. O tempo todo ele está captando coisas boas e, infelizmente, também coisas ruins. E ele tem que lidar com tudo isso, né? Não pode absorver, ele tem que sentir a sensação e saber controlar. Então, são alterações emocionais constantes. Completando o que eu falei, acentuada sensibilidade emotiva, vidências, necessidade compulsiva e inoportuna de escrever ideias que não lhe são próprias. Vejam, são vários exemplos, né, de que pode dar indício de que eu tenho uma mediunidade ostensiva. Calafrio, sensação de formigamento nas mãos, na cabeça, mal-estar em determinados ambientes ou em presença de certas pessoas, sensações de enfermidades inexistentes, tá vendo? Tudo isso são sensações que a questão mediúnica nos traz. Esses sintomas, eles podem surgir de forma associada com maior ou menor intensidade, às vezes prevalecendo um ou outro, ou vários, conforme a condição espiritual do indivíduo, tá? Mas que fique bem claro para todos que alguns desses sintomas citados, né, que nós falamos, podem ocorrer sem que seja necessariamente um sinal de predisposição mediúnica, né? Então, isso tem que ser avaliado. Essas sensações, elas têm que ser constantes para a gente poder definir que realmente há uma mediunidade ostensiva que acontece com aquela pessoa. Agora, um ponto importante que nós gostaríamos de esclarecer, né? Que mediunidade não é doença. E também não deve ser encarada como um privilégio ou como uma sobrecarga de responsabilidade de tal teor que somente os poucos conseguirão levá-la adiante. Nós temos essas três situações quando a pessoa ela chega a um centro espírita com todas aquelas sensações muito desequilibrada, por já estar há muitos anos tendo essas sensações que nós citamos, né? Então ela acha que é uma coisa ruim, que é uma doença, que ela quer se livrar de tudo isso, né? Ou se não, ela se pode achar privilegiada, nossa, eu sou médium, eu sou intermediário, né? Da espiritualidade, achar que é um privilégio, ou também a questão de se assustar. Falar, nossa, eu vou ter que ter um compromisso para o resto da vida, eu vou ter que desistir de toda a minha vida particular. Então, não é nenhuma das três situações, tá? O desabrochar da mediunidade, ele representa para o ser humano um horizonte novo que se abre para ele. É um chamamento, um convite, a fim de que se volte para o bem, que desperte para as realidades maiores da vida. É uma responsabilidade, sim, mas sendo vivenciada com seriedade, com amor e disciplina, será sempre fonte de benefícios, em primeiro lugar para o próprio médium. Tá? Então nós sabemos através de toda a literatura espírita que é uma grande oportunidade que Deus nos concede na espiritualidade quando estamos nos preparando para reencarnar. É nos dada essa opção. Você renascerá como médium ostensivo devido aos grandes erros que cometeu. Deus nos dará uma oportunidade de resgatar esses débitos de uma maneira mais tranquila, colocando a sua sensibilidade para trabalho em favor de todos os que sofrem. Então é um convite para que a gente busque o bem,
É isso. E se nós aceitarmos e colocarmos em prática, receberemos muito, como ele falou aqui. Será uma fonte de benefícios à nossa encarnação, né? O problema é que às vezes as pessoas têm uma impressão distorcida acerca do espiritismo, né? Pelo que a sociedade e a mídia falam, ou seja, pessoas que são médiuns, mas que na verdade não são espíritas, e que se utilizam da sua faculdade para aparecerem, para divulgarem suas produções mediúnicas, mas que não têm as características espíritas verdadeiras, né? Então, infelizmente, esses exemplos que não são voltados para fins sérios complica, né? Faz com que as pessoas não entendam o verdadeiro significado da mediunidade. Mas é isto, né? Se você apresenta as características que nós mencionamos, se o que lhe está acontecendo se encaixa nesses pontos relacionados, é provável que a mediunidade lhe esteja sinalizando a busca de uma nova vida, de um caminho novo, espiritualizado, para que você encontre, enfim, o sentido transcendente da vida terrena. Então, busque esclarecimento, busque na doutrina espírita as respostas. A Sueli Caldas Schubert, ela coloca uma frase, vejam que bonito, né? O que ela fala da mediunidade. A mediunidade não veio em minha vida por acaso. É um compromisso que assumi perante a espiritualidade maior. É como um convite para reavaliar tudo o que fiz até hoje e recomeçar em bases espiritualizadas e seguras, descobrindo, através do intercâmbio com os seres invisíveis, um novo caminho para ser feliz. Essa descrição está resumida e belíssima e que sirva para todos nós, né? Até aqueles que estão há muito tempo já estudando, vivenciando, trabalhando, colocando sua mediunidade ostensiva, seja psicografia, psicofonia, doutrinária, de passe. Lembrar que esse compromisso não veio por acaso, né? Foi nos dado por Deus, nós concordamos e aceitamos esse compromisso, assumimos, como ela falou aqui, perante a espiritualidade maior. E sabemos que isso é uma oportunidade bendita para nós resgatarmos os nossos débitos do passado, que são muitos, e recomeçar, né? É uma nova oportunidade que Deus nos dá, e como ela termina, um novo caminho para sermos realmente felizes. Então fica aqui a nossa reflexão desta noite e encerrar com a nossa prece, né? E com muita gratidão a Deus, confiando na proteção divina, na atuação dos benfeitores amigos, quando nos ligamos a uma casa como essa, quando realizamos e participamos de todos os trabalhos que nelas acontecem, estamos ligados a muitos espíritos amigos que estão o tempo todo a nos auxiliar. Mas, lembrando, né, estamos a serviço da caridade e temos que orar e vigiar, porque é claro que sofreremos influências negativas, né, querendo nos desvirtuar, mas também temos toda a assistência espiritual
Jamais tenhamos dúvida disso. Agora cabe a nós nos cuidarmos, estudarmos, estarmos atentos e sempre, sempre pedindo a Deus que nos proteja e que o amor esteja sendo desenvolvido em nossos corações. Que a tua paz envolva todos os médiuns, trabalhadores, não só da casa de Fabiano, mas de todos os centros espíritas, né? Que a paz se faça e que todos possam sentir o quanto importante é esse intercâmbio com o plano espiritual, o quanto nos tem consolado os corações, o quanto podemos ajudar aqueles espíritos que desencarnam em situações dolorosas. É uma oportunidade muito bela. Mesmo sendo tão imperfeitos, Deus nos concedeu a oportunidade de aprender através da questão mediúnica. Então fica aqui a nossa gratidão a Deus e que possamos retornar à pátria espiritual, podendo dizer: eu cumpri a missão, a oportunidade que me foi concedida. E que Deus nos abençoe. Que assim seja. Boa noite a todos. Então vamos dar início ao nosso estudo e juntos possamos elevar uma prece de gratidão pela oportunidade que nos é concedida de nos reunirmos na busca do aprendizado tão necessário. Senhor, humildemente pedimos que nos proteja e nos ampare, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, por esses ensinamentos que vêm a nós pela Tua vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em novos erros e em novas tentações. E livra-nos do mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite. Hoje, como o tema do nosso encontro, eu trouxe uma passagem aqui do Evangelho, do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, do item 10. Instruções dos Espíritos, Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1862.
tá? Então, no nosso último encontro nós comentávamos sobre a questão da obsessão, a importância de estarmos atentos àquilo que está vindo a nós, né? A questão dos nossos pensamentos, o que estamos atraindo, tá? Então, o Erasto vai dar ele fala muito sobre essa questão dos falsos profetas, o cuidado que devemos ter naquilo que nós estamos acalentando, ou seja, trazendo para nós, tá? Na questão espiritual, nos nossos companheiros, né? Então, o que nós estamos trazendo é a reflexão que devemos fazer, né? O que estamos acalentando? Quais espíritos que estão aí junto de nós, né? Então, é um cuidado que nós devemos ter sempre, né? O orar e vigiar que Jesus nos deixou, tá? E a importância de estudarmos, refletirmos, tá? Sobre nossas ações e não simplesmente ligar aí o automático e aceitar tudo aquilo que vem a nós, sem ter um filtro, tá? Então, deve-se ter um cuidado muito sobre essa questão. Ok, meus amigos? Então, vamos lá dar mais uma ressaltada em um ponto espiritual. Item 10. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Existem também em maior número entre os espíritos orgulhosos, que sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação libertadora da humanidade, lançando por médiuns dos quais se servem sistemas de ideias polêmicas e absurdas, para melhor fascinar aqueles a quem desejam iludir e para dar maior peso às suas teorias, apresentam-se sem escrúpulos sob nomes que os homens só com muito respeito pronunciam, tá? Então, não existe mágica, né? Não existe transformação imediata. O que existe é um trabalho da parte de cada um de nós de nos reformarmos intimamente, né? Então, quando desencarnamos, não vamos atingir aí um ponto, né, angelical, vamos dizer assim. Pelo contrário, nós temos oportunidades, reencarnamos, para que possamos trabalhar as dificuldades que nós já trazemos aí ao longo de encarnações, tá? Para que aos poucos nós possamos nos tornar seres melhores, mais equilibrados em relação aos nossos sentimentos, atitudes e ações, tá? Então, não existe aí um desencarne e aí já se transforma, já vai virar anjo, já parte aí para uma outra orbe, se melhora. Não, tá? Pelo contrário. O que existe é um trabalho da parte de cada um de nós para que possamos buscar essas melhorias, tá? Então, é um cuidado que devemos ter nesse sentido. Os espíritos podem se apresentar sob variadas formas, até por nomes, mas nós devemos nos atentar sobre a questão do conteúdo das mensagens que nos estão sendo trazidas, tá? Que isso é o mais importante, tá? Então, isso aí a gente só vai conseguir com muito estudo, muita reflexão, tá? E não simplesmente a pura aceitação das ideias, tá? Então, esse é um ponto importante. E pode afetar os médiuns, né? Porque o médium, se não analisa a situação, né? Se ele não está analisando aquelas mensagens e simplesmente as aceitando, tá? É um cuidado que deve se ter, tá? Porque aí pode se tornar um joguete na mão desses espíritos, tá? Que estão interessados em causar uma discórdia, né? Ao invés de auxiliar, tá bom? Então, mais para frente aqui até no texto ele vai falar um pouco sobre os caracteres desses espíritos que já atingiram um equilíbrio, né, uma maturidade espiritual e estão interessados realmente em nos auxiliar, tá? Então são pontos aí que a gente vai analisar. Estes médiuns geram o fermento das discórdias entre os grupos, que os levam a se isolar uns dos outros e a se olharem com desconfiança. Apenas isso bastaria para desmascará-los, porque assim agindo, eles mesmos dão o mais completo desmentido do que dizem ser. Cegos são os homens que se deixam enganar por eles de maneira tão grosseira, tá? Então, como nós falamos, aceitando uma ideia
acolhendo uma ideia que seja falsa, isso vai trazer discórdias ali para todos que não estiverem atentos, né, naquele grupo, ou seja, para o próprio encarnado, né, não só os médios, mas todos nós que podemos sofrer uma influência espiritual de espíritos em condições difíceis, tá? Isso aí vai trazer aí, vai ser uma brecha, né, um ponto de abertura de situações bem difíceis, tá? Então a gente tem que estar atento logo no começo para cortar essas dificuldades, enfim, não aceitar tudo aquilo simplesmente porque o espírito se apresenta de uma forma, com um nome venerável, tá? Ou porque vem de determinado grupo. Não, nós temos que nos exercitar na análise, né? Nos conhecendo primeiro, para depois a gente possa analisar aquilo que vem, tá? O estudo, os conteúdos doutrinários, a obra de Kardec, enfim, tudo que tem aí que a doutrina espírita nos oferece é para o nosso auxílio nesse sentido, para evitar que nós possamos cair nessas armadilhas. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não somente bons, mas acima de tudo devem ser altamente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vereis o que restará. Concordareis, portanto, comigo todas as vezes em que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade ou como meios de atingir a sua transformação coisas fantasiosas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, ou quando formulam um sistema contrário às mais vulgares noções da ciência, não passa de um espírito ignorante e mentiroso. Tá? Então, é aquilo que comentamos, passar pela razão e pelo bom senso. Tá? É muito importante. Por outro lado, desejamos vos dizer que se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela é sempre apreciada pelo bom senso das massas. E isto também é um critério, tá? Então, o bom senso das massas, como que as ideias estão sendo aceitas, é uma outra análise. Uma análise pessoal e uma análise das mensagens nas massas, ou seja, nos outros que estão ao meu redor, enfim, não só ao meu redor, mas outros grupos de diferentes localidades, né? Como que essas ideias estão sendo aceitas. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor próprio de cada um, observando aquele que encontra mais repercussão e mais simpatia. Seria ilógico de fato admitir que uma doutrina cujos adeptos diminua seja mais verdadeira do que aquela que visse os seus aumentares. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confia a um círculo restrito, tá? Então, quando as ideias têm que alcançar a todos, não é confiada apenas a algumas pessoas, mas ela se faz ali presente a vários grupos, tá? Porque a verdade deve auxiliar a todos nós, tá? Então, nos momentos que nós passamos agora, né? Esses tempos atuais, imagina se a questão da vacina, por exemplo, estivesse apenas circunscrita, ou de medicamentos a apenas alguns grupos, alguns países. Haveria uma lógica? Sendo que é algo que deve vir para ajudar a toda a humanidade. Tá? Então, a verdade ali está se fazendo, né? A vacina, enfim, os receituários, eles estão compartilhando entre si, tá? Então vem para várias localidades. E nos ensinamentos doutrinários, né, eles também ocorrem da mesma forma. Então Deus faz com que essas informações cheguem a vários grupos onde se desenvolve um trabalho sério para que possa auxiliar a todos. Tá? Todos têm a oportunidade de se melhorar. Tudo bem, pessoal? Espero que estejam todos aí bem, captando essas mensagens para que possamos nos fortalecer na aceitação. Recusai rigorosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros, alguns cuidados aí importantes.
recusar aqueles espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento, ou seja, as ideias difíceis, as ideias enganosas, que levem as divisões a se isolarem, tá? Porque a gente sabe que essa questão do isolamento é um perigo muito grande, porque faz que você não esteja contato ali com outros que de repente possam te auxiliar e você se torna uma presa, né, para casos obsessivos, aceitação de ideias difíceis, porque você não compactua de outros pensamentos. Você até deixa de estudar, tá? E isso é um perigo muito grande. E a gente não tem uma base para argumentar com essas ideias que estão vindo a nós, ok? São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tendem a se impor aos homens fracos e crédulos, distribuindo-lhes louvores exagerados a fim de iludi-los e tê-los sob seu domínio. São geralmente espíritos sedentos de poder, que tendo sido tiranos públicos ou da família durante sua vida terrena, ainda querem vítimas para tiranizar após a morte. Desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e extravagância, ou recomendem cerimônias e atos estranhos. Há sempre então um legítimo motivo para desconfiar quando isto ocorrer. Tá? Então, um ponto importante que a doutrina sempre ressalta é a importância de, né, nos livrarmos, né, deixarmos de estarmos ligados à questão de cerimônias, de rituais, né? Porque o mais importante é a questão dos pensamentos, né? É a forma das nossas atitudes, como estamos agindo, né? Isso é a ligação que a gente tem com esses espíritos amigos que querem nos auxiliar. Então não é através de rituais, mas sim de conduta, mas sim da questão dos pensamentos, assim da minha boa vontade, de se colocar à disposição. Tá? Então isso é o mais importante, deixarmos essas questões aí que nós trazemos, não só de hoje, mas de encarnações passadas, questão dos rituais, do intercâmbio, da troca, né? Que nós temos ainda muito forte em nós, pedindo aí o auxílio de Deus e em troca daremos tal coisa, né? Então isso aí, a gente tem que abolir essas ideias e acordar aí para uma nova realidade, que é o nosso querer, a nossa dedicação, a nossa vontade, a nossa reflexão sobre nossas vidas, agregar coisas verdadeiras, ok? Então isso aí é mais um ponto que nós temos que trabalhar, tá? Porque todos nós ainda trazemos muito forte essa questão, né? E deve ser trabalhado ali, cuidado. Por um outro lado, acreditar que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, é, por assim dizer, instantaneamente comunicada entre todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a estes ou aqueles com a exclusão dos outros, tá? Que nós já comentamos. Ninguém é médium perfeito se estiver obsediado, e a obsessão é evidente quando o médium está apto apenas para receber as comunicações de um determinado espírito. Tá? Então, mais um cuidado. Receber comunicações de apenas um determinado espírito, porque isso vai envaidecer o médium, e aí ele vai começar a aceitar as ideias mais fortemente também. Tá? Então, mais um ponto aí para nos atentarmos. O cuidado quando o espírito se apresenta ali, e aí ele começa a passar apenas comunicação por esse espírito, exclusividade, e a nossa mediunidade, né, para quem tem esse médium ostensivo, né, esse mediunato aí de trabalho, para trabalharmos as situações que nós já trazemos aí de encarnações passadas, que tá aí as nossas dificuldades, tá? Então, é uma mediunidade de prova, tá? Para todos nós, para que a gente possa trabalhar em auxílio do próximo e quitarmos aí os nossos débitos com o passado. Em consequência disso, todo médium e todo grupo que acredita ser privilegiado por comunicações que só eles podem receber,
e que além disso se submetem às práticas que tendem à superstição, estão sem dúvida sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, encarnados e desencarnados, devemos honrar e respeitar e não permitir que ele seja comprometido a todo instante. É incontestável, tá? Já comentamos também sobre esse ponto. É incontestável que, uma vez submetidas ao crivo da razão e da lógica, todas as observações e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar um absurdo e o erro. Então, tudo que nós levamos ao crivo da razão e da lógica, para nós, para o nosso meio, observar, refletir, ter como base obras sérias da doutrina espírita, como as obras de Kardec e de outros irmãos aí que nos trazem importantes detalhes para enriquecer o nosso conhecimento, para que a gente possa se fortalecer e evitar essas situações, tá? Será mais fácil para nós detectarmos o absurdo e o erro. O médium pode ser fascinado. Um grupo pode ser enganado, mas a verificação severa dos outros grupos com a ciência adquirida e a alta autoridade moral dos dirigentes do grupo, mais as comunicações que os principais médiuns recebam com o sinal de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente, desmascarando essas comunicações mentirosas e astuciosas, procedentes de um grupo de espíritos mistificadores e maus. Tá? Então, somente pelo estudo, somente pelo nosso preparo de querermos, né, tudo que nos está sendo ofertado, a gente vai se fortalecer e vai evitar muitas dessas situações. Então, aqueles espíritos sérios, os espíritos que são os nossos amigos, que estão interessados realmente em nos auxiliar, eles não se preocupam com nomes, autoridades, cargos. Eles se preocupam simplesmente em nos trazer os ensinamentos. E mesmo assim, eles não nos impõem. Eles deixam que, pela nossa boa vontade, pelo nosso livre-arbítrio, nós possamos optar por aquele caminho ou por outro caminho. Tá? Então fica a nosso critério. Aquilo que nós estamos escolhendo para nós. Então, estejamos atentos a esses detalhes, aos pensamentos que estão vindo a nós, às ideias que nós estamos acalentando, às nossas ações. Tá? Refletirmos realmente sobre as nossas vidas. E aí vamos conseguir nos direcionar nessa caminhada, nessa encarnação, em nossas buscas. Tá? Todos estamos sendo amparados, todos estamos recebendo auxílio. Tá? Ninguém está por si só nessa caminhada evolutiva, nessa encarnação. Mas para isso a gente deve sempre buscar fazer a nossa parte, que também é muito importante e vai nos auxiliar. Então, como que estão aí as nossas atitudes referente à vida e à oportunidade que estamos tendo, que é uma oportunidade abençoada de viver essa encarnação nesse momento. Ok, pessoal? Então, vamos refletir aí sobre essas questões aí da nossa vida, aquilo que nós podemos melhorar, pois sempre é possível construirmos a nossa felicidade, enfim, aquilo que nós almejamos de melhor para cada um de nós. Ok? Então, ótima noite a todos, fiquem com Deus e muito obrigado.